Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo hoje para vocês e hoje eu queria falar sobre 10 situações que mudam na nossa vida depois da chegada de um bebezinho na família. Bom pessoal, todo mundo acho que já sabe que uma criancinha, um bebezinho que chega na nossa vida, tudo muda, né? Tudo fica diferente, tudo fica mais desafiador, mas eu separei aqui 10 situações principais na minha concepção que eu acho que fazem muita diferença e muita mudança na nossa vida. A primeira delas seria a prioridade. O que eu quero dizer com prioridade? Quando a gente não tem filhos, as nossas prioridades são outras, né? A nossa prioridade é de fazer uma viagem, a nossa prioridade é de passear, de comprar um carro novo, de comprar uma casa, N coisas a gente coloca na frente, de ter aquela roupa nova para ir naquele evento. Então a gente coloca qualquer coisa como prioridade na nossa vida. Quando a gente tem um neném, um bebezinho, tudo muda. A nossa prioridade passa a ser esse bebezinho, o nosso querido filho tão desejado. A primeira situação que eu queria pautar era sobre as prioridades. Quando a gente tem um bebezinho, nós passamos a nos preocupar mais com ele do que com a gente mesmo. Isso é pura verdade, gente. Nós deixamos de comprar as coisas que a gente quer, de fazer as coisas que a gente quer para fazer o que o filho quer, né? Então isso é muito interessante porque a gente acha que isso nunca vai mudar. Quando a gente não tem filho, a gente fala, eu não vou ser esse tipo de mãe, eu não vou ser assim, eu vou colocar tudo no lugar, eu vou fazer o que eu quero, sim, na hora que eu quero, mas não é bem assim. Porque quando o bebê nasce, tudo muda, nossa cabeça muda, a gente muda. Então as prioridades passam a ser sim do nosso bebezinho, ele sempre vem na frente da gente. A segunda situação que eu queria falar é a respeito das nossas saidinhas, das nossas passeadas, né? Quando a gente não tem filhos ainda, nós vamos para qualquer lugar, né? Lugar barulhento, lugar aberto, lugar fechado, lugar que tenha muita gente, lugar que tem pouca gente, e a gente não se preocupa muito com isso não. A gente vai onde a gente quer e tá com vontade de ir. Mas quando a gente tem filho, não é bem assim. Por quê? Porque o bebezinho é muito sensível e delicado e, como eu disse no primeiro tópico, ele é a prioridade. Então o que a gente faz? A gente pode sair, claro, né? A gente continua nas nossas saídas, mas os lugares são bem selecionados antes pelos pais. Nós escolhemos um lugar que é coberto, que é fechado, que não tem tanta gente, que não possa trazer nenhum barulho alto assim para assustar o bebê, porque tudo fica diferente e eles são muito sensíveis, como eu disse, então eles não se adaptam a todos os lugares. Então muda muito aí a nossa rotina de saída. O que era uma coisa simples passa a ser selecionada, né? Porque antes a gente não tinha nenhuma prioridade. Agora a gente tem um pequeno bebezinho para cuidar, não é verdade? Então aí tudo muda, tá? O terceiro ponto que eu queria falar é um ponto assim que eu acho o mais engraçado e o mais emocionante na maternidade, que é que nunca mais você está sozinho. Por quê? Para ir no banheiro você sempre tem uma companhia. Para fazer o almoço você sempre tem companhia. Para assistir televisão. Hoje eu estava fazendo um pequeno roteiro para falar no vídeo e aí eu vou deixar para vocês a imagem que eu até achei engraçado do Arthur. Quando eu estava fazendo esse roteiro, ele pegou a caneta da minha mão e começou a escrever no meu caderno, assim que eu estava escrevendo, né? Então assim, nada que você queira fazer sozinho, você vai conseguir com sucesso, porque eles sempre vão estar ali, são curiosos e querem ver mais e mais. Então tudo que você está fazendo para eles é novidade. Então eles querem participar de tudo, né? Então fica aí com a imagem que vocês vão ver que eu tô falando.
quarto ponto é que você tem um novo amigo, ou amiga se for filha, né? O meu caso é um menino. Por que um novo amigo? Gente, o Arthur tá numa fase, agora ele tá com 1 ano e 4 meses, eu ainda quero gravar um vídeo mais específico sobre isso, mas ele tá numa fase assim maravilhosa, porque ele está entendendo tudo que eu falo pra ele, sabe? Às vezes ele fica nervoso, e às vezes ele tá assim meio preocupado, às vezes ele quer dormir, tá agitado, eu chego pra ele, agacho, eu pego ele no colo, eu olho pra ele assim e converso com ele e ele me entende, sabe? É tão assim, tão emocionante você falar com seu filhinho e ele entender o que você tá falando, te obedecer, ele te abraçar, que nem eu chego nele e falo, filho, dá um abraço na mamãe, ele vem, abraça, beija, gente, é a fase mais gostosa, eu acho, viu? Mas assim, o que eu quis dizer é que a gente tem um amigo para todas as horas, né? Toda vez você vai ter alguém ali do seu ladinho, vai estar ali te abraçando, te beijando, te dando carinho, e você também vai ter alguém para dar carinho, né? Muito carinho, que é um bebezinho ou o Arthurzinho, que nem no caso já tá maiorzinho, já é mais fácil ele entender essa reciprocidade de carinho. Então fica tudo muito, muito mais gostoso. Então quando você assim, não tem filho, é mais você e seu marido, e às vezes o nosso marido trabalha, você fica sozinho em casa, então não tem aquele companheirismo, né? Agora quando você tem um nenenzinho, ele tá toda hora ali com você, te fazendo companhia, assistindo televisão com você, participando de tudo com você, e isso é fantástico, gente, é muito, muito gostoso. Você passa a ter um companheiro pra vida toda. O quinto ponto que eu queria falar é que quando a gente tem filho, as nossas noites de sono mudam. Por quê? Quando a gente não tem filho, a gente chega em casa e dorme, desmaia, só acorda no outro dia com o despertador tocando ainda, né? Mas quando a gente tem filho é diferente. Eu creio que pai e mãe é assim, mas eu acho que é mais a mãe, né? Quando a gente dorme, o bebezinho, ele tá lá no berço dele, você tá na sua cama, se ele dá uma respiradinha diferente, você, seu alerta assim, liga e você acorda. Você vai, ai meu Deus, parece que eu escutei alguma coisa. Aí você, não, tá tudo bem, volta a dormir. Se ele dá uma tossidinha, você, acorda e vai lá e fica meio nervoso. Assim, nervoso não, fica apreensivo, né? Fica prestando atenção, como se o nosso cérebro nunca mais desligasse. Isso é muito interessante. Aí você tá lá deitada, dormindo, de repente seu cérebro acorda e você vai lá ver se seu filho tá coberto porque tá frio. Então, gente, quando a gente torna mãe, as nossas noites acabam sendo assim, não mais dormidas inteiras, vamos falar assim, né? A gente acorda e vai ver se tá tudo bem. Eu particularmente tenho noites tranquilas, graças a Deus o Arthur dorme a noite inteira, mas eu ainda acordo pra ver se ele tá bem, se tá cobertinho, se não tá passando frio, se não tá calor. É fases que acontecem. Eu creio que quando ele tiver maiorzinho, eu vou ter menos preocupação e estar mais tranquila. Mas por enquanto eu ainda cuido dessa parte. O sexto ponto é sobre a amamentação. O Arthur, ele mamou até os 4 meses de vida. Meu leite infelizmente secou. Ele começou a emagrecer e eu vim descobrir que ele não tinha leite suficiente, então comecei a complementar com fórmula e posteriormente ele ficou somente na fórmula mesmo, né? E hoje percebo, né, que a amamentação é uma fase difícil, mas não é impossível, tá? Eu quero fazer também um vídeo sobre a amamentação, sobre a minha experiência. Não foi muito tempo, mas eu acho assim que é um aprendizado para as mães de primeira viagem e também um aprendizado para o bebê, né? Porque é muito complicado você acertar a pega correta, todos os ferimentos que dão, então isso tudo é um desafio. E quando a gente persiste, a gente vence ele, porque é um desafio curto, né? No meu caso, eu tive os seios rachados, mas durou assim 2 dias. Eu consegui mudar a forma que ele pegava e eu consegui fazer a cicatrização do mamilo e tudo, e deu tudo certo, sabe? Então assim, é desafiador, muda e você assim acha, às vezes eu particularmente achava que ia ser fácil. Todo mundo faz, via vídeo na internet, tudo muito lindo e colorido, mas às vezes pode ser um pouco desafiador pra gente. E isso muda porque tem bebezinhos
que mamam durante, assim, 2 anos, né? E o nosso corpo muda também, né? Na amamentação, o que muda antes e depois de ter filhos é o nosso corpo, porque as mamas ficam mais flácidas, a gente, né, depende do tanto que o bebê mama, a gente pode ter várias alterações, né, nas mamas, então isso muda no nosso corpo e a gente precisa aprender a aceitar e se adaptar a essa nova mudança, né? O 7º ponto, que eu acho muito engraçado também na minha vida, é que a gente volta a ser criança. Aqui em casa, a gente começa a assistir só desenho, só filme infantil, musiquinha infantil, tem brinquedo pra todo lado, a gente escolhe os passeios onde tem brinquedo, onde tem lugar de diversão, e a gente acaba se divertindo também, viu? Não é só o Arthur, não. Então, o 7º ponto eu acho muito engraçado que a gente volta no tempo e volta a aprender a brincar de boneca, de carrinho, assistir desenho com os pequenos da gente, viu? O 8º ponto é com relação à vida financeira. A nossa vida financeira antes de ter filho, ela é, vamos dizer assim, de uma forma, e depois que a gente tem filho ela muda. Por quê? Porque as crianças hoje, elas despendem um gasto, né? Lógico, é uma pessoa a mais na família, então a gente tem que atender as necessidades dessa criança que está chegando. Então, uma coisa que eu recomendo, que foi o que eu fiz, e se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários como foi que eu fiz um planejamento para ter o Arthur. Se vocês querem ver, deixa nos comentários aqui abaixo que eu faço um vídeo sobre isso. É muito importante você ter um planejamento. Eu sei que muitas vezes a gente fica grávida sem ter planejado, mas o ideal é ter essa vida financeira o mais organizado possível, né, gente? Porque imprevistos acontecem, não tem jeito. Mas a gente tendo, assim, um plano de saúde, você tendo um valor reservado, um hospital que você já tem em mente, então tudo isso daí já é um planejamento que você vai ser beneficiado quando a gravidez chegar ou quando o bebezinho já tiver chegado em casa, tá bom? O 9º ponto é sobre o relacionamento que muda, digamos assim, existem situações que o relacionamento muda para pior e existem situações que o relacionamento muda para melhor. Eu posso dizer que na minha situação aqui em casa, eu tive uma melhora boa no meu relacionamento. Por quê? Porque a gente aprendeu a amar mais, sabe? Porque a gente entende que o nosso filho, ele precisa das nossas, né, dos nossos cuidados. Então, depois que você tem essa consciência, essa necessidade de proteção, de cuidado, parece que você traz mais aconchego, mais apego para a família, né? Então, a situação muda também. Então, quando a gente não tem filho, a gente tem um apego com o marido, mas quando a gente tem filho, parece que esse apego fica maior, porque a gente precisa sempre estar bem, lutar para que nosso filho esteja bem, para que nós estejamos bem, para cuidar dele. Então, às vezes acontece assim, uma briga, um desentendimento no relacionamento, e a gente fica, poxa vida, não devo ser assim, não vou falar isso na frente do meu filho, não vou brigar, não vou discutir na frente do meu filho. Vamos conversar, vamos transmitir algo bom para o Arthur estar vivendo num ambiente bom, num ambiente tranquilo. Então eu acho que a gente passa a ter uma certa conscientização também, sabe? Porque muitas vezes quando a gente não ligava para falar qualquer coisa na frente de qualquer um, para, né, discutir, aí você passa a repensar, fala assim, não, será que isso mesmo precisa de uma discussão? Será que isso precisa, eu preciso trazer isso à tona? Eu preciso brigar por isso? Eu acho que isso acaba mudando, acaba fazendo você repensar como que você quer que o seu filho te enxergue, né? Porque, na verdade, os filhos, eles enxergam a gente como um exemplo. Então, eu acho que por isso a gente tenta ser, assim, né, ser o melhor possível para passar para eles uma boa qualidade de vida e um bom relacionamento, né? E o 10º e último ponto é o mais lindo de todos, que é o amor incondicional. Gente, quando nós temos filhos, eu acho que a gente muda 100% de acordo com o amor, né? Porque nós passamos a amar o bebê de forma assim que a gente nunca amou nada e ninguém, sabe? É algo fantástico, fabuloso, tudo fica colorido no nosso dia, né?
a gente tem mais força para levantar de manhã, a gente tem mais expectativa de vida, a gente cria assim uma forma de ver a vida de forma diferente, de ver a vida de forma colorida, tudo fica mais colorido, sabe? Então esse amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos, eu acho que estimula cada vez mais a gente a ser melhor. Então a gente tentando cada vez mais ser melhor, a gente faz com que o ambiente que a gente vive fique melhor, fique mais aconchegante, fique mais gostoso. Então tudo fica mais colorido, né? Que nem eu tava dizendo. Aí tudo, gente, fica lindo. Sabe, assim, existem problemas, existem dificuldades na maternidade, existe sim, eu não tô falando que é tudo um mar de rosa, mas como a gente ama muito, a gente consegue superar as dificuldades, sabe? A gente coloca Deus na frente, a gente entrega nossos filhos ao Senhor e a gente vai superando cada dificuldade com a cabeça erguida, porque esse amor que a gente sente supera as dificuldades. Elas existem, mas elas não superam o amor. Então eu queria deixar para vocês esse vídeo hoje, pensando assim um pouco mais sobre como vai ser a maternidade de vocês ou como está sendo. E se você não está conseguindo assim, a minha maternidade está sendo difícil, o meu filho é assim, assado, não fica preocupada, porque tudo passa nessa vida. E às vezes é uma fase de aprendizado e ela vai passar e você vai ser vitoriosa lá na frente. Mas lembre-se que você precisa ter calma, sempre respirar fundo, colocar Deus na frente, porque essas coisas mudam na nossa vida, essas e muitas outras, mas olha, mudam para melhor. Existe a bonança, existe a gratidão que nós temos de ter um bebê na nossa vida, de ter um filho, de ter a nossa herança, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal, fica com a gente e até a próxima!